Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo sobre a escola da vida cristã, melhor dizendo, sobre os princípios batistas a partir da escola da vida cristã. E hoje nós vamos falar da doutrina da perseverança dos santos. Afinal de contas, podemos perder a salvação? Esse será o tema de hoje. Para isso, quero compartilhar um texto do Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 38 até o 40, olha o que a Bíblia nos diz. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Porque essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos, que texto que nos conforta, que texto que nos consola. Você já pensou sobre isso? Como a gente pode ter certeza que continuaremos salvos até a vinda de Jesus? Como nós podemos ter a certeza de que nós não perderemos a nossa salvação? Você e eu conhecemos muitas pessoas que acreditam que o crente pode perder a salvação. O pastor Russell Shedd dizia o seguinte: bom, até se você acha que pode perder a salvação, tem que saber quem é que te deu ela. Se foi você que ganhou sozinho a salvação, é claro que você pode perder. Mas se foi Jesus que te deu essa salvação, então você não a perderá, né? Um jeito legal, engraçado para dizer de uma coisa muito séria e que pode gerar dúvida na cabeça de muitas pessoas, e essa dúvida, principalmente para o crente, ela é uma dúvida que traz tristeza, traz falta de fé, falta de esperança, traz sentimentos ruins, não é mesmo? Essa dúvida que muitas pessoas experimentam, se são salvas ou não é algo legal. Então, o tema de hoje é sobre a perseverança dos santos. Bom, o que significa isso? Significa que todos aqueles que nasceram de novo, que foram justificados em Cristo Jesus, que foram salvos em Cristo Jesus, jamais, repetindo, jamais poderão perder a salvação, poderão perder a vida eterna. Por que isso gera conflito na cabeça das pessoas, em alguns casos? Porque muitas pessoas fazem uma confusão entre justificação e santificação. Duas coisas que são diferentes, mas que estão no processo aí da salvação. O que é justificação? É um ato, uma atitude de Jesus que, a partir da sua ressurreição, como aqui o texto nos mostra, ele vence a morte e garante a vida para os escolhidos de Deus, a igreja de Deus, os salvos. Isso é justificação, é uma atitude de declaração de Jesus de que nós somos justificados. Não por conta própria, mas a justiça de Jesus repousa em nós. Aí uma transferência, né? Jesus transfere a justiça que é dele, o ato de ser justo, a nós. Isso é justificação. Santificação é o processo de uma vida espiritual parecida com Jesus. Santificação é a minha caminhada diária rumo à maior comunhão com Deus, para que eu possa me tornar o melhor discípulo. Então, justificação diz respeito à garantia da salvação. Santificação diz respeito à garantia de ser mais parecido com Cristo Jesus. Todos nós devemos ter esse desejo de sermos santos, parecidos com Cristo, separados de um tipo de vida que desagrada a Deus. Bom, por que eu estou falando isso? Porque muita gente confunde esses termos achando que o que garante a salvação é a santificação. E aí quando a pessoa peca, ela diz, bom, falhei no processo de santificação, perdi a salvação. Queridos irmãos, não.
Não é a santificação que te garante a salvação, é a justificação. É o que Jesus fez na cruz e aquilo que acontece em você quando você se torna uma nova criatura. Quando no dia em que você aceitou a Cristo, você recebe do Pai. Isso é justificação. É isso, no fim das contas, que garante a salvação. Obviamente, quem é justificado irá buscar a santificação, mas a santificação não diz respeito à garantia de eternidade, diz respeito a como nos tornamos mais parecidos com Jesus. Isso deve ser a atitude de todo o justificado, todo o povo que é salvo em Cristo Jesus. Então, a verdade da doutrina de hoje é que todos aqueles que foram justificados, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, perseveram até o fim, não abandonam a caminhada, não deixam de ser salvos. Tá? Pode existir algum momento da vida que você se encontre com a fé abalada, momentos de percalços em relação a pecado. Não é desejável, mas infelizmente isso pode acontecer. O correto quando isso acontecer é você buscar a Deus para sair desse estágio de uma fé abalada ou de uma vida que em algum momento cometa um pecado. A gente precisa buscar arrependimento, perdão, um coração que se arrepende daquilo e crescer em santificação. Mas isso não anula o sacrifício de Jesus. No fim das contas, nós temos a garantia de salvação, nós perseveramos até o fim, salvos, não é por causa de nós, mas é por causa de Cristo, da garantia que Jesus nos dá na cruz para a vida eterna. Ok, queridos irmãos? Então, lembrem-se bem disso. Todos os que nasceram de novo são salvos e serão salvos até o fim. É isso que a Bíblia está nos dizendo. Jesus está falando, olha, eu não vim fazer a minha própria vontade, eu vim fazer a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Que nenhum dos seus se perca. Que todos aqueles que o Pai deu possam receber a vida eterna. O verso 38, 39 e 40 falam sobre isso. Outra coisa interessante sobre a doutrina da perseverança dos santos. Quem não persevera não é que perdeu a salvação. Existem duas formas de nós pensarmos naquelas pessoas que você pode até lembrar de alguém que diz, bom, a pessoa era crente, né, entre aspas, e deixou de ser crente. Bom, duas explicações para essas pessoas que abandonam, que não perseveram. Será que elas perderam a salvação? Não. Ou elas nunca foram salvas, viveram algumas experiências que elas gostaram dentro do Evangelho, mas não se entregaram de verdade para o Evangelho. Tem muitas pessoas que namoram o Evangelho, mas não se casam com ele, né? E aí abandonam porque não conheceram de verdade o Evangelho. Gostaram das músicas da igreja, das pessoas da igreja. Existem inúmeras formas de alguém ir para a igreja sem ir buscar a Deus, né? Buscar um namorado ou namorada, novas amizades, enfim, ouvir músicas, pegar o Wi-Fi da igreja. Existem várias possibilidades de alguém frequentar um culto. E logo esse desejo que não é pelo Evangelho acaba, e a pessoa acaba saindo, infelizmente. Bom, o que dizer dessas pessoas? Elas perderam a salvação? Não. Em primeiro lugar, ou elas nunca foram salvas de verdade, não entenderam o que é o Evangelho, não se renderam ao Evangelho, logo não foram justificadas. Tem muita gente que tenta fazer uma vida de santificação sem ser justificada, né? Tenta obedecer os mandamentos de Deus e tal. Isso faz bem para a vida. Mas se não for justificado, não é salvo, né? Os fariseus faziam isso. Tentavam viver certinhos na lei, mas rejeitavam Cristo. O que adianta? Não adianta nada. Então, em primeiro lugar, essas pessoas talvez nunca foram salvas. Segunda característica que pode acontecer: essa pessoa está passando por um momento de crise e logo retornará a relacionamento com a igreja.
não significa que ela perdeu a salvação. Foi um momento de crise. É como o filho pródigo. Ele nunca deixou de ser filho do pai. Ele passou por um momento de crise e volta, né? Então, essa é uma característica central que a Bíblia nos apresenta. Se você quer textos que nos falam sobre isso, leia 1 Pedro 1:5. É um texto que trata sobre isso. Leia o próprio Evangelho de João, capítulo 6, verso 38, também trata sobre isso. Mateus, capítulo 26, verso 22, fala sobre isso. Então, que fique claro para nós esse segundo ponto. Os que abandonam o caminho ou nunca foram salvos ou estão apenas numa crise passageira e logo voltarão. Para a gente finalizar então, o que garante a segurança do crente para que ele entenda que ele, uma vez salvo, é salvo por toda a vida? É o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. As outras religiões fracassam porque depositam a segurança na pessoa. Eu, Pedro, não posso ter segurança nenhuma de que sou salvo se for contar comigo mesmo. Mas eu estou seguro, creio na minha salvação, que eu perseverarei até o fim, porque foi Jesus que garantiu a minha salvação na cruz do Calvário. E o que ele fez ninguém pode mudar, né? O apóstolo Paulo diz isso em Romanos. O que poderá nos tirar do amor de Deus ou nos afastar do amor de Deus? Nada. Então a doutrina de hoje é uma doutrina de conforto ao seu coração, de consolo ao seu coração. Não se entristeça achando que porque você pecou em algum momento, você perdeu a salvação. Ore a Deus, peça perdão pelo seu pecado, busque na palavra, na oração, uma comunhão com o Pai e continue crescendo em santidade, lembrando que você foi justificado, justificada, e isso garante a sua salvação de uma vez por todas. Os santos de Deus perseveram até o fim. Que Ele nos abençoe.